Iniciando sua construção em 2007 por 3 engenheiros do Google, o objetivo inicial do Go era eliminar a lentidão no desenvolvimento de software no Google e assim tornar o processo mais escalável e produtivo. Trabalhando com uma codebase que incluía C++, Java e Python, o objetivo dessa galera era criar uma linguagem que fosse rápida como C++, tivesse uma sintaxe estrita como C, fosse simples como Python e ainda tivesse algumas features do Java. Surge então o Go. A combinação dessas linguagens fez com que fosse possível criar uma linguagem simples e poderosa, ideal para se trabalhar em projetos com uma grande codebase. Em 2009, o projeto foi aberto para Open Source e a sua versão 1.0 lançada em 2012. Mas beleza, e quais são os benefícios dessa linguagem? Bom, é uma linguagem compilada e fortemente tipada e tem suporte à concorrência. Além disso, vem com um kit ferramenta para rodar, construir, formatar, instalar e testar o código. Tudo isso por default. Também possui bibliotecas nativas para lidarmos com I/O, encoding, criptografia, rede, testes e muito mais. Ou seja, você consegue construir muita coisa utilizando apenas as bibliotecas nativas fornecidas pela linguagem. Mas se você precisar de alguma biblioteca externa, o Go conta com um gerenciador de dependências e ainda possui ponteiros e garbage collector. E por que eu acredito que você deveria apostar nessa linguagem para o próximo ano? Se a gente dar uma olhada no site do Go, podemos ver que diversas empresas como Google, Uber, Meta e Netflix já estão utilizando essa linguagem, o que dá muita segurança para a gente apostar nessa linguagem. Além disso, uma das habilidades mais requisitadas dos devs pelo segundo ano consecutivo, segundo a Hired, é Go. Também, segundo a Hired, a demanda por dev full stack está crescendo e a linguagem Go está em 9º lugar no ranking das linguagens que mais pagam bem, segundo o Stack Overflow, ficando na frente de linguagens como Python, TypeScript e JavaScript. Então agora que você já sabe o que é o Go e os benefícios dessa linguagem, bora junto comigo aprender a como programar nessa linguagem. Bom, e para a gente começar, eu gostaria de primeiramente te apresentar esse pequeno roteiro que eu montei aqui do que a gente vai estar abordando nesse vídeo. Então, primeiramente, eu quero te mostrar como que a gente instala o Go e depois como que a gente inicia um projeto utilizando o Go. E aí depois a gente entra realmente dentro da linguagem. Então, vamos abordar um pouquinho sobre as variáveis, os tipos primitivos, funções, arrays, slices, maps e structs. Pois é, aqui dentro do Go a gente tem esse carinha novo chamado de slices. Tem uma pequena diferença entre array e slices e eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso. Então, primeiramente, se tu ainda não tem o Go instalado aí no teu computador, a gente precisa instalar ele, né? Só que eu não vou a fundo te mostrar como que instala o Go e aí instalar aqui no meu PC, não. Eu acredito que é mais fácil realmente eu te apresentar aqui esse link, eu vou deixar aqui na descrição também, e aqui vai ter um passo a passo bem certinho, com base na documentação do que tu deve fazer. Então, se tu tá no Linux, como é que tu instala, se tu tá no Mac, e também como que instala lá dentro do Windows, tá? Eu acho que fazendo dessa forma aqui fica muito mais fácil e mais rápido pra gente também, beleza? Então, cara, é só, bem dizer, clicar aqui, né, se tu tiver no Mac, no Linux também, e no Windows tu clica aqui também. É basicamente aquele next, 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 a gente já tá um pouquinho acostumado, né? Então, é isso. Depois que tu instalou o Go, cara, então se tu abrir o teu terminal, tá? Aqui no Windows é terminal também? É, aqui tem um terminal também, ó. Então, a gente abre aqui, né, e roda um Go version. E aí, eu espero, né, que tu tenha recebido essa mensagem aqui, ó. No caso, eu tô com a minha versão do Go na 1.19.3, beleza? Se tu tiver o Go já instalado no teu computador, garante que tu tá pelo menos na 1.19, tá? Que é a última versão aí lançada. Acho que abaixo disso já não vai ficar muito legal. Eu sei que a 1.19 trouxe grandes vantagens. Eu tinha instalado no meu PC a 1.16, era bem antiga, tá? Então mudou bastante coisa e eu até atualizei recentemente. Fechou? Então tá. Agora sim, como que a gente inicia um projeto com Golang? Cara, eu vou primeiramente criar uma pasta aqui para mim, eu vou chamar de app mesmo, e aí deixa eu entrar dentro dessa pasta. Se a gente estivesse utilizando, por exemplo, o JavaScript nesse vídeo, o que a gente faria? Muito provavelmente a gente ia rodar um yarn init-y, certo? Para criar o nosso package.json. E agora que a gente está com o Go, como é que a gente faz isso? Cara, para a gente fazer isso, a gente vai rodar um go mod init. E aí a gente coloca qual que vai ser o nome desse nosso projeto, né? Então, no caso, a gente vai chamar de app, certo? E aí eu vou abrir esse projeto dentro do VS Code. Cara, é importante mencionar que o Go ele é baseado em pacotes, tá? Tudo aqui dentro é baseado em pacotes. Então, por isso que a gente rodou esse go mod init, para dizer que o nome desse nosso projeto aqui é app.
E aí, quando a gente for importar alguma coisa aqui dentro do nosso projeto, a gente vai fazer basicamente isso aqui, ó. Então, imagina que a gente tem uma pasta aqui, por exemplo, internal, certo? E aí aqui, ou melhor, eu vou colocar diferente, vou chamar de models. E aqui dentro de models, vamos dizer que eu tenho um novo arquivo, por exemplo, user, e aí eu quero colocar um modelo, né, de usuário dentro dessa pasta. E aí eu quero importar esse meu modelo. Como é que eu faço isso? Cara, eu importaria dessa forma aqui, ó. O nome do meu módulo principal, que é app. Então, app/models, certo? E aí, dessa forma, ele já importaria todos os meus modelos para mim. E aí eu poderia fazer dessa forma para me pegar, por exemplo, user, enfim. Então, por isso que é bem importante a gente definir bem certinho o nome do nosso projeto. Aqui, se a gente estivesse criando uma biblioteca, por exemplo, a gente poderia colocar o link dela, né? Então, por exemplo, github.com/minhalib, tá ligado? Então, foco nisso, isso aqui é bem importante. Então, lembrando, o GoMod nada mais é do que, muito entre aspas, tá? O nosso package.json. É aqui dentro que vão ficar as nossas libs, o que a gente for instalar dentro do nosso projeto. E agora, aqui dentro, eu vou criar um arquivo, eu vou chamar de main.go, tá? Não tem relação nenhuma aqui com o nosso módulo, então tu poderia colocar, por exemplo, banana.go aqui, que iria funcionar numa boa, tá? E aqui ele já está dando erro, por quê? Porque, como eu te falei, aqui dentro do Go, tudo é baseado em pacotes. Então, a gente precisa colocar, né, o nome aqui do nosso pacote dentro desse main.go. Aqui eu vou colocar package main, tá? Mas lembrando, não precisaria necessariamente colocar package app, não. Aqui a gente pode colocar package main. E aí, se tivesse um outro arquivo aqui dentro, imagina que aqui a gente colocaria, por exemplo, um user, né? A gente colocaria um package models, por exemplo. Então, esse package, geralmente a gente coloca, é uma convenção, né? A gente colocar com o nome da nossa pasta. Então, como a gente está na raiz, a gente coloca main. Se a gente tivesse um novo arquivo aqui dentro, imagina um outro .go. Aqui a gente colocaria package models, saca? Então, é isso aí. Deixa eu deletar agora isso aqui que a gente não precisa. Fechou? Boa. Aí a gente pode salvar isso daqui, a gente pode fechar isso aqui também que a gente não precisa e a gente pode voltar aqui para o nosso Brave. Então, vamos lá. A gente já instalou o Go e a gente já iniciou um projeto e estamos aqui na parte das variáveis, né? Aqui dentro tem algumas coisas, né? Aqui deixa eu te mostrar. Aqui, como que a gente cria uma variável dentro do Go? Cara, lá dentro do JavaScript, a gente tem 3 modos, né? A gente tem o var, que não é mais tão utilizado, a gente tem o const para criar constante e a gente tem o let para criar variáveis de escopo interno, né? Então, variáveis que estão dentro, por exemplo, de uma função. Mas hoje é comum a gente utilizar let ou const, né? E aí não utiliza mais var. Então, aqui dentro do Go, como é que a gente faz? Cara, aqui dentro do Go é mais simples. A gente tem var. Acabou, tá? Então, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Primeiramente, eu esqueci de te falar. Como é que funciona um arquivo de Go, né? Como é que é a anatomia de um arquivo aqui no Go? Cara, todo arquivo, né, desse principal, por exemplo, que é o nosso main, ele tem que ter uma func main, tá? Essa func main, né, esse nosso main.go é o arquivo de entrada da nossa aplicação. Concorda comigo? É ele que vai chamar tudo. Então, por isso que ele tem que ter esse func main, porque ele é o nosso arquivo principal. E aqui dentro, então, aí sim eu posso declarar minhas variáveis. Pode ver que não está me dando mais nenhum erro, ó. Nosso arquivo está tudo certo, não está dando mais nenhum erro. Então, beleza, aqui dentro eu posso declarar minhas variáveis. Então, eu vou declarar uma variável aqui, por exemplo, var username, e aí eu poderia, por exemplo, dizer que ela é do tipo string, tá? Poderia fazer dessa forma aqui, e aqui embaixo, ó, eu faria o seguinte. Então, eu viria aqui e colocaria Luiz. E aqui, cara, já está dando um erro. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que esse meu username, essa minha variável username, ela foi declarada, mas ela não está sendo utilizada. Isso aqui é um erro do compiler, tá? O que isso quer dizer? Cara, que aqui no Go, tudo que você for declarar, importar, enfim, tudo isso tem que ser utilizado. Se tu, por exemplo, declarou uma variável e não está utilizando, vai dar problema, entendeu? Então, isso daqui é uma coisa bem importante de se lembrar. Lá no JS ele não reina, né? Aqui no Go não. Aqui no Go, se tu for declarar uma variável ou importar uma coisa, tu tem que utilizar. Isso daqui é bem importante se lembrar. E agora eu podia fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um fmt, que é basicamente o nosso console log, tá? Então, eu vou dar um fmt.printLine, e aí eu vou printar essa minha variável, meu username. E agora, como é que eu rodo esse meu main.go? Para mim fazer isso, eu posso executar o seguinte, ó. Go run main.go. E aí, ele vai mostrar para mim lá o valor da minha variável, no caso, Luiz. Beleza? Aqui, na verdade, é assim, por exemplo. Vou botar meu link aqui do GitHub, porque é um username, tá? E aqui ele está dando um erro porque é o seguinte, should merge variable declaration. Beleza, o que isso daqui quer dizer pra gente? Que a gente poderia fazer o seguinte, ó, diretamente, tá? A gente não precisaria declarar a nossa string.
Vamos ver. Bom, e por que estava dando aquele erro? Cara, porque simplesmente era bug do VS Code, tá? Eu tava com uma enquetezinha aqui, eu só peguei, apaguei, voltei e já deu certo, já limpou para mim. E aí, se a gente dá um go run main.go novamente, ele vai printar ali o nosso valor normalmente, né? Só que aqui tem um outro tópico, ó. Shortcut para criar variáveis. O que isso daqui quer dizer? Cara, eu te mostrei até o momento duas formas da gente criar variável, né? A gente poderia declarar ela em branco e aí a gente atribuiria o valor aqui embaixo, né? Da forma como a gente fez antes, ok? E por incrível que pareça agora não está dando erro, então não sei qual que é a do VS Code até então. Às vezes ele não colabora comigo. Ou a gente pode fazer direto, né? Fazendo dessa forma aqui, ó. O que acontece? O VS Code ele já infere para a gente automaticamente que username é do tipo string, tá? Então a gente poderia declarar ela aqui dessa forma, né? Dizer que ela é do tipo username e lá na frente a gente atribui um valor para essa variável, ou a gente faz dessa forma e já infere automaticamente, já inicia essa variável. Ou ainda a gente poderia remover esse var aqui da frente e aí aqui nesse igual a gente coloca um dois pontos igual. Fazendo dessa forma a gente está declarando uma variável e já atribuindo um valor para ela. Tá? Então a gente tem essas duas formas de declarar variáveis aqui dentro do Go. Com dois pontos igual, né? Ou com o var. Fechou? Então tá aí uma forma bem interessante de declarar variáveis com Go. E isso daqui se aplica para tudo, tá? Não seria só para variáveis, a gente pode utilizar para struct, enfim, daqui a pouquinho a gente já vê isso. Fechou? Então é isso. Então agora a gente já sabe como que a gente declara variáveis aqui dentro do Golang, né? E o shortcut também. Ficou alguma dúvida? Cara, se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho aí o vídeo, tenta assistir novamente, que é bem tranquilinho, tá? E agora a gente pode pular para tipos primitivos aqui dentro do Golang. Pois é, aqui dentro do Golang a gente não tem, por exemplo, que nem lá dentro do JS, a gente tem o int, o string, a gente tem tem int, tem string, tem boolean, enfim, tem esses tipos primitivos, né? Undefined, null. Aqui não, aqui a gente tem umas coisinhas a mais. Então, aqui dentro do Golang, a gente tem tudo isso aqui de tipo primitivo. Pois é, não se assusta, calma aí. Cara, aqui a gente tem int 8, 16, 32, 64. O que isso quer dizer pra gente? Cara, como o Golang ele foi baseado em C, então ele é muito atribuído a esse lance de memória. Então, lá dentro do JS a gente não precisa se preocupar com isso, né? De tipo, como é que isso vai se comportar na minha memória? Será que vai dar certo? Ou será que não vai dar? Puta, mas se eu atribuir essa variável aqui, vai alocar muito espaço em memória, mas eu não preciso de todo esse espaço. Então, a gente não precisa se preocupar com isso lá dentro do JavaScript. Aqui a gente precisa. Então, por isso que a gente tem esse int 8, 16, 32 e 64. Então, quando a gente declara um int 8, o que a gente está fazendo? A gente está dizendo que a nossa variável vai estar atribuindo valores entre menos 128 até 127. Já o nosso int 16, a gente vai estar atribuindo valores de menos 32.768 até 32.767. E Luiz, o que é isso aqui? Cara, isso aqui quer dizer o seguinte, aqui no meu int 8, eu não posso, por exemplo, atribuir um valor. Imagina que eu faço isso daqui, ó. Eu vou criar uma variável do tipo var 8, por exemplo, ou melhor, 8. Vai ficar melhor assim. E aí eu digo que esse daqui é do tipo int 8, beleza? E aí eu não posso vir e fazer isso aqui, ó, 365 ou 350. Por quê? Porque ele está dizendo que eu estou utilizando um int 8, mas eu estou atribuindo o valor 350. Só que esse meu 350, ele não está dentro do meu range, porque o meu range de int 8 vai de menos 128 até 127. Então, 350 é maior do que 127. Então, essa é a grande diferença, entendeu? Então, com isso eu consigo criar variáveis que ocupem mais espaço em memória ou menos espaço em memória. E isso daqui, basicamente, é por causa... Como é que atribui mais valor em memória e menos valor em memória? Cara, porque basicamente esse meu 350, ele vai ser convertido para um binário, que é o que o computador entende. Isso, querendo ou não, ocupa mais espaço em memória, né? E aí, nesse caso, eu teria que, para esse meu 350, dizer que ele é do tipo int 16. E além desses tipos de inteiros, como por exemplo int 8 e int 16, que eu te falei, a gente também vai ter outros, como por exemplo o int 8, o int 16, 32 e por aí vai. E qual que é a diferença? A diferença é que enquanto o int 8 ele aceita valores negativos, o int 8 ele não aceita valores negativos, então ele vai de 0 até 255, tá? E a gente tem outros tipos, como por exemplo, a gente tem o float 32 e o float 64. Aí entra outros que a gente não é tão comum a gente ver, né? Por exemplo, em JS, como por exemplo esse complex
64 e o complexo 128, tá? Então, aí, essa daqui é uma das diferenças entre, por exemplo, o JS e o Golang. Vale lembrar também que, por exemplo, o Golang ele atribui valores para a gente por default. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente coloque um int 8 aqui, tá? E aí eu vou pegar e vou printar esse meu 8 aqui para a gente ver o que acontece. E aí deixa eu rodar um go run main.go aqui. Olha só, ele setou por default para a gente um valor 0. Então, quando a gente atribui uma variável do tipo inteiro aqui no Go e a gente não atribui nenhum valor para ela, então a gente só declarou a variável, não atribuiu nenhum valor, o próprio Go vai declarar para a gente que essa variável ela tem um valor de 0 como default, um valor inicial, tá? Então, é dessa forma que a gente declara, agora sim, variáveis dentro do Golang. E é dessa forma que a gente trabalha com esses tipos a mais aqui dentro do Golang. E agora, bora pular para o próximo ponto aqui, que é funções. É bem importante, né? Como é que a gente trabalha com funções aqui dentro do Go. Cara, não tem segredo, tá? Lá dentro do JS a gente teria o nosso function, né? Aqui a gente tem func, tá? Func seguido do nome da nossa função. Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó, print name, beleza? Então essa minha função aqui, quando invocada, ela vai printar um nome que a gente passar aqui como parâmetro. Então eu poderia colocar o seguinte, ó, name, que vai ser do tipo string. E aí eu abro e fecho, e aí aqui eu posso copiar isso daqui, ó. E aí aqui eu printo o meu name. Então eu faço dessa forma aqui. E aí deixa eu limpar um pouco isso daqui. Aqui ele está dando um warning porque a nossa print name ela não está sendo utilizada. Então bora utilizar esse carinha aqui. Então print name, e aí aqui eu vou colocar o meu nome. A gente salva, dá um go run main.go e agora sim a gente já tem o nosso nome printado. Então é dessa forma que a gente declara variáveis dentro do Go. Mas não só isso. A gente poderia, além de fazer dessa forma aqui, a gente poderia forçar o retorno aqui da nossa função. Então a gente diz que esse nosso print name, ele retorna uma string. A gente não precisou fazer isso, né? Porque ele já inferiu automaticamente, né? Então tipo, ele definiu que a nossa função aqui era do tipo void, porque a gente não estava retornando nada, né? Mas a partir do momento que a gente força e diz, não, eu quero que retorne uma string, a gente já toma um erro, porque ele não está conseguindo retornar nada, né? Essa função não está retornando uma string. Então, se eu tentasse retornar um 0 aqui, por exemplo, e ignorar, beleza, ó, não pode utilizar 0 porque tem que mandar uma string. Não, mas eu não quero saber disso, eu quero mandar rodar mesmo assim. Olha o que acontece. Ele já dá erro na hora da compilação também, porque ele esperava uma string e a gente mandou o 0. Então, essa daqui é uma das grandes vantagens de trabalhar com linguagens fortemente tipadas, que a gente consegue garantir realmente o nosso código, tanto em tempo de desenvolvimento quanto em tempo de execução, né? Então aqui se eu retornasse, por exemplo, name, retorna o name, e aí aqui já passou sem problemas nenhum, beleza? Então tá aí, mais uma das grandes diferenças entre, por exemplo, o JS e o Go. E agora a gente entra num ponto bem interessante, né? Slices e arrays. What? Como assim slices? Que trem é isso, tá ligado? Eu não tô ligado. Como assim? Lá no JS não tem esse trem aí chamado slice, a gente só tem arrays. Que é esse tal de slice, né? Cara, vamos lá. Eu não vou de forma tão aprofundada, tá? Explicar a diferença entre slice e array, porque, na boa, isso daqui daria um vídeo inteiro. Daria para falar num vídeo inteiro, porque tem grandes diferenças, tá? Então, para te resumir, e também eu não quero trazer tantos conceitos para ti, realmente, porque a gente está iniciando no Go, né? Então, acho que não faz tanto sentido eu te encher de conceitos, porque tu vai acabar te assustando. Então, basicamente, a diferença entre um array e um slice. Um array, ele tem um tamanho fixo. Então, se a gente dizer que a gente vai ter um array com 10 posições, a gente não pode ter uma 11ª posição nesse nosso array. Ah, Luiz, mas eu posso pegar e mandar um append, ou seja, adicionar um elemento no final? Não, tu não pode. O array, ele não cresce. Então, se é 10 posições, é 10 posições. Acabou. Ele vai alocar 10 espaços em memória e acabou. Não tem como tu crescer. Já o slice, não. O slice, ele não tem um tamanho pré-definido. Então, tu pode começar com 1, aí em tempo de execução mudar para, por exemplo, 3 de tamanho e por aí vai. Então, por exemplo, assim, ó, deixa eu tirar essa minha print name aqui e aí eu vou criar o meu array. Então, eu poderia fazer daquela forma que a gente viu antes, né? Então, var ar, e aí eu digo que, por exemplo, ele é um array de inteiros, tá? E aí aqui ele já deu um erro para mim, porque eu não estou utilizando, né? Então, deixa eu printar o meu ar.
E aí, fazendo dessa forma e dando um go run main.go, a gente tem um, entre aspas, array vazio, tá? Por que entre aspas? Porque isso daqui não é um array, isso daqui é um slice. Luiz, como assim? Cara, eu declarei, tá, uma variável e eu não defini o tamanho. Então, isso daqui é uma slice. Se eu vim aqui fazer isso daqui, 4, por exemplo, tá? E aí, eu vou pegar e vou dar um go run main.go. A gente vai ter 0, 0, 0. Lembra daquele lance que eu te falei lá, que ele define valores default? Tá aí, ó. Então, a gente não definiu nada. Ele setou 3 posições dentro desse meu array com valores de 0, porque são inteiros, tá? Então, se eu fizesse isso daqui, ó, ar4, e aí eu definiria, por exemplo, 10. Olha só, ele já dá erro para mim, ó. Porque ele esperava 3, né? Mas eu passei um index 4. Isso daqui não rola. Meu array ele tem tamanho 3. Então, é 3. Acabou, entendeu? Se eu fizesse isso daqui, 3, por exemplo, não ia dar. Por quê? Porque é 0, 1 e 2. Então, ele começa na posição 0, posição 1, posição 2. Então, agora sim, se eu rodar, ele vai ter 0, 0 e 10, porque eu defini lá na última posição o valor de 10, tá? Além disso, eu poderia fazer isso aqui também, né? Daquela mesma forma que a gente viu antes, ó. E aí eu faria isso daqui, ó. Dessa forma aqui? Não, eu faria dessa forma aqui, ó. 1, 2 e 3. Na verdade, eu só troquei aqui, tá? Esse 2 pontos igual, ele vai vir aqui, ó. Aqui na frente. E aí, dessa forma aqui. Então, eu estou criando um array com 3 posições do tipo inteiro e eu já estou atribuindo os valores por default no momento que eu declaro essa minha variável. Então, se a gente rodar um go run main.go, agora sim a gente vai ter o nosso 1, 2 e 3. Beleza? Então, esse daqui é o array dentro do Golang. E aí, a gente poderia fazer o seguinte, né? Deixa eu até colocar aqui, ó, o meu len nesse meu array para a gente ver qual que é o tamanho desse meu array. Só para a gente confirmar, né? Vai ver 1, 2, 3 e também 3, certo? Só que a gente poderia fazer o seguinte, ó, remover isso daqui e deixar dessa forma. Só remover aquele tamanho ali, né? A partir desse momento, vamos ver o que rola. Não mudou nada, né? Só que aqui dentro do Go, a gente tem um negócio chamado de cap. Por quê? Porque a gente vai ter a capacidade, que é o tanto que ele consegue armazenar, e também qual que é o tamanho do meu array. Então, o tamanho é o quanto de elementos que tem lá dentro, e a capacidade é o quanto que ele consegue armazenar. Então, se a gente printar aqui um go_run_main.go, a gente vai ver que a gente tem um slice com 3 itens dentro, e ele consegue armazenar até 3, tá? A gente poderia, por exemplo, fazer com array aqui, mas não mudaria em absolutamente nada. Ele continuaria mesma coisa. Então, essa daqui é uma das diferenças entre, por exemplo, o JavaScript e o Go, que aqui dentro a gente tem array que não cresce de tamanho e a gente tem o slice que cresce de tamanho. Então, a gente poderia fazer isso aqui também, ó. A gente poderia dar um append, tá? Então, a gente invocaria o append, passaria o nosso slice, ele está até dizendo aqui, ó, slice, tá? Então, a gente passa o nosso slice e a gente passa o elemento. Eu quero, por exemplo, 5, tá? E aqui ele está dando um erro, por quê? Porque, cara, o nosso append, se a gente passar o mouse aqui em cima, ele retorna alguma coisa, né? E a partir do momento que ele retorna alguma coisa, então a gente precisa atribuir essa alguma coisa para uma variável. A gente poderia fazer dessa forma aqui, ou, por exemplo, criar um ar1, né? E aí a gente passa para esse nosso ar1. Tanto faz. E aí, se eu dar um save agora, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver uma coisa bem interessante. Como que antes a gente tinha 3 e 3, e agora a gente tem, por exemplo, 1, 2, 3 e 5, ou seja, a gente tem 4 itens dentro desse nosso slice, mas a capacidade está 6. Como assim? Cara, é por uma razão muito simples. Tu concorda comigo que, tipo, acessar a memória é um negócio meio custoso? Porque pensa, esse programa aqui ele tem que bater lá dentro da minha memória, lá dentro de um lugar específico da memória, pedir o retorno e atribuir para essa variável. É um negócio meio custoso, certo? Então, cara, o que o Golang ele faz? Cara, deixa eu criar esse meu slice com 3 posições. Foi o que mandaram eu criar. Beleza, então eu vou criar aqui com 3 posições, tá? Só que, poxa, o cara foi lá e pediu para adicionar o 5 no final desse meu array, mas vai que daqui a pouco ele dá na louca e tenta adicionar mais um item. Aí eu vou ter que ir lá dentro da memória de novo, alocar mais um espaço em memória. Não, não é legal, né? Então o que eu posso fazer? Cara, eu posso dobrar a capacidade de armazenamento desse meu slice. Foi exatamente o que ele fez aqui. Então ele pegou esse meu slice, que tinha tamanho 3, ele dobrou a capacidade. Então agora eu já tenho 3 espaços a mais em memória para mim alocar mais itens. Então, se eu fizesse isso daqui de novo, ó,
imagina que eu pego e appendo mais um item aqui, ó, o 6, por exemplo. Ele não vai lá em memória alocar mais um novo espacinho para esse meu slice. O que ele vai fazer, na verdade, é só fazer um append no final, porque ele já alocou um espaço anteriormente. Então agora, se eu colocasse um go run main.go, a gente vai ver que a nossa capacidade se manteve a mesma, só os nossos itens lá dentro que aumentou. E se eu vim aqui, por exemplo, e botar mais um, vamos ver o que acontece. Agora ele foi para 6, beleza, agora ele não tem mais espaço. Então agora ele vai ter que ir lá dentro na memória e alocar mais um espaço lá dentro da memória. Então se a gente colocar, por exemplo, 12, que agora, vamos ver o que vai acontecer. Agora ele foi para 7 itens dentro e dobrou novamente a capacidade para 12. Ou seja, esse nosso slice, agora ele tem 7 itens dentro, mas ele tem mais alguns espaços disponíveis, certo? Então, tá aí uma das diferenças entre, por exemplo, length, capacity, slice e array, tá? Então, fechou. A gente já viu aí mais um ponto de diferença entre, por exemplo, o JavaScript e também o Golang. E por fim, agora a gente tem maps. Que trem que é maps, cara? Sério, o que é isso? Cara, maps nada mais é do que um objeto, basicamente isso. Então, aqui dentro do Go, a gente não vai ter, por exemplo, um objeto com arrays dentro, por exemplo, ou enfim. Não, o que a gente tem aqui são maps, tá? E como que a gente declara um map, né? Cara, para a gente declarar um map é o seguinte, deixa eu apagar essas coisas aqui, e aí a gente faz o seguinte, ó, vamos criar uma variável, tá? Eu vou dizer que o nome dela vai ser obj, tá? De objeto. E aí, eu digo que ela vai ser do tipo map. Esse meu map, ele vai ter o quê? Ele é uma chave valor, né? Então, o meu objeto, vamos fingir que é JS isso aqui. Aí teria algo assim, né? Aí a gente teria a nossa chave, que vai ser, por exemplo, name, e aí vai ter, por exemplo, o nome do usuário, né? Então, essa nossa chave aqui, ela é o quê? Ela é uma string, né? Então, o nosso objeto, ele tem uma chave string e ele pode ter, por exemplo, uma string como value. Então, nossa chave aqui é string e o nosso value é string. Ou a gente poderia ter int também. Então, a gente poderia criar um objeto com strings como key e somente inteiros como valores, né? E aí, agora, se a gente dá um fmt.println nesse nosso obj, o que vai dar? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou run main.go, a gente vai ter que ele é do tipo map. E agora, se a gente quisesse declarar valores aqui para esse nosso objeto, como que a gente faria isso? Cara, a gente poderia fazer naquele formato que a gente já vinha fazendo até então, que é o nosso objeto, né? Aí a gente colocaria aqui o nosso name, pode ser name, e aí colocaria 0, né? Ou a gente poderia atribuir aqui em cima. Então a gente viria aqui, ó, obj, dois pontos igual, e aí a gente colocaria aqui, ó, name e 0, tá? Se a gente salvar agora e dar um go run main.go, a gente vai ver que a gente tem um map que tem dentro dele um name, tá? Que é a nossa aqui, e também um 0 como valor. E se a gente fizesse, por exemplo, isso daqui, ó, imagina que a gente vem e mete uma string aqui também, já dá erro. Por quê? Porque esse nosso valor aqui, desse nosso map, ele esperava um inteiro, mas eu coloquei uma string. E aí eu poderia só mudar aqui, e aí já para o erro. E se a gente printar, a gente vai ter name e vai ter Luiz, tá? Então, lembrando, aqui dentro do Go a gente não tem objetos, a gente tem maps, tá? E é dessa forma que a gente declara um map. Fechou? E, por fim, a gente tem também structs. Struct, que trem que é struct, cara? Agora deu pra cabeça, né? Agora deu pra cabecinha. O que é struct? Cara, Golang não é uma linguagem orientada a objetos. Então, aqui dentro a gente não tem aquela class, né? E agora muita gente ficou feliz, né? Porque muita gente não gosta de orientação a objetos. Porém, a gente tem um carinha chamado de struct. Então, mesmo que tu não goste de orientação a objetos, indiretamente a gente está trabalhando com orientação a objetos. A gente tem, entre aspas, muito entre aspas, as nossas classes. Só que as nossas classes, elas são mascaradas como struct. Então, a gente poderia fazer o seguinte, ó, type user, tá? E aí eu coloco o meu struct. Então, eu estou criando, tá, uma classe, entre aspas, com o nome user. E aqui dentro eu poderia declarar, por exemplo, então, name, que vai ser do tipo string, e, por exemplo, age, que vai ser do tipo number, tá? Não é number, é int, ou int 8, int 16, enfim. A gente tem também o int, tá? Se a gente quisesse dar uma olhada, ó,
que ele vai armazenar dentro desse meu int? Ele vai armazenar valores até 32 bits de tamanho, tá? E aqui, se a gente quisesse colocar meu 8, a gente ficaria à vontade. Eu vou botar meu int 8, cara, por quê? Porque, na verdade, eu poderia botar meu uint 8, né? Por quê? Porque eu sei que não existe pessoas com idade negativa e eu também sei que não existe pessoas com mais de 255 anos de idade. Então, acho que dá para manter com o int 8 ou o int somente se a gente quisesse também. Acho que dá para deixar o int sem problemas nenhum. E aí aqui, como é que a gente trabalha com esse meu type user, né? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou botar com letra maiúscula e eu já te explico a diferença. E aí aqui, deixa eu apagar esse carinha aqui agora, e aí eu faço a seguinte parada. Eu coloco aqui, ó, por exemplo, user, tá? E aí eu digo que ele é do tipo user. E aí aqui eu declaro o meu usuário. Então eu vou dizer que esse meu user, ele vai ter um name, que vai ser Luiz, e aí eu vou ter o meu age, que vai ser 25. E aí se eu printar agora esse meu user, vamos ver o que acontece. A gente vai ter Luiz e 25 dentro dessa minha struct. Eu acabei esquecendo de falar aí no vídeo, mas para atribuir valores, né? Então, por exemplo, eu estou iniciando minha struct de usuário, eu sempre utilizo as chaves, tá? Para tudo, para array, para map, para enfim, a gente sempre utiliza as chaves dessa forma aqui. E aí, então, é dessa forma que a gente trabalha com struct aqui dentro do Go. Então, basicamente, uma struct ela é uma estrutura de dados que pode ser comparada, muito entre aspas, com uma classe. Então, é uma estrutura de dados para a gente armazenar valores. Tá, Luiz, mas qual que é a diferença entre, por exemplo, um objeto e, por exemplo, uma struct? Cara, basicamente um objeto a gente tem um tipo, né? Então ele é uma key que é uma string e a gente tem um value que é, por exemplo, int. A gente poderia fazer diferente, a gente poderia dizer que a gente tem um objeto que tem uma string como key e a gente tem uma struct como valor. Então a nossa struct nada mais é do que um novo tipo. Então a gente vai ter o int, a gente vai ter o int, a gente vai ter string, boolean, por aí vai. Só que a gente não está contente com esses tipos, a gente quer criar o nosso próprio tipo. Então é por isso que a gente define uma struct. Então uma struct nada mais é do que uma estrutura de dados que é bem parecida com classe e ela nos ajuda a criar novos tipos aqui dentro do Go. Tá? Então tá aí mais uma das diferenças aqui com o Golang. Aqui dentro do Golang a gente tem também as structs. E a gente poderia continuar, né? Então a gente poderia, por exemplo, criar uma nova struct, então type car, por exemplo, e aí a gente diz que esse nosso car aqui, ele tem um nome, né? Pode ser, ou melhor, brand. Vou botar brand aqui. E aí aqui, ó, eu digo que esse meu usuário, ele tem um carro que é do tipo car, tá? E agora eu poderia criar um novo carro, então car, e aí eu digo que ele é do tipo car, e aí aqui o meu brand vai ser, por exemplo, Volkswagen, tá? E aí aqui eu coloco car, e eu digo que ele é do tipo car. Então eu estou fazendo o que aqui? Eu estou fazendo uma composição de structs. Aqui dentro do Go a gente não tem herança, então a gente não consegue fazer. Lembra dentro do JS que a gente tem, por exemplo, né, type user1, por exemplo, né? E aí a gente definiria, por exemplo, o meu name que vai ser uma string. Aí eu criaria, por exemplo, um type user2, por exemplo. Aí dentro desse meu user2 eu teria, por exemplo, o meu age, que vai ser um number, né? E aí eu colocaria o seguinte, ó, e user1. Dessa forma, lá dentro do JS, eu faria muito entre aspas, uma herança, né? Eu estenderia, né, esse meu user2, a partir desse momento ele teria o meu name e também o meu age. Isso não existe aqui dentro do Go. Aqui dentro do Go a gente faz sempre composições de structs. Então a gente criou uma struct que é do tipo car e tem brand dentro, e aí a gente disse que esse meu usuário ele tem um carro. Então aqui dentro do Go a gente tem essa pequena particularidade. E é dessa forma, então, que a gente inicia com o Golang em 2023. Esse vídeo aqui ele ficou um pouquinho grande, né? Mas eu acho que eu consegui abordar bastante coisas. Então, a gente conseguiu ver o que são variáveis, tipos primitivos, quais são os tipos primitivos, funções, arrays, slices, maps e structs. Cara, se ficou alguma dúvida, só manda pra gente na comunidade, tá? E eu esqueci também, se tu curtiu esse vídeo, por favor, ajuda a gente, deixa teu like, compartilha esse vídeo aqui com os teus amigos ou suas amigas dev e também se inscreve no canal se tu não é inscrito. E também se tu não é membro aqui do canal ainda e quiser ajudar o canal, isso é muito importante pra gente e ajuda a manter o canal vivo.
Então, seja membro aqui do canal, tem diversos benefícios aí para ti te esperando, tá? Então, cara, como eu ia dizendo, se ficou alguma dúvida, manda na comunidade lá que com certeza a gente pode estar te ajudando sem problemas nenhum. Combinado? Então tá aí. É dessa forma que a gente inicia com o Golang em 2023. E agora, eu queria ouvir de ti. Diz pra mim aqui embaixo nos comentários o que tu achou desse vídeo, ou também o que tu achou dessa linguagem. O que tu achou do Go? Uma linguagem bacana ou pra ti não fez sentido? Comenta aqui embaixo. Isso é bem legal e a gente com certeza pode trocar uma ideia, beleza? Compartilha esse vídeo aqui com aquele teu amigo ou aquela tua amiga dev que tá olhando para a linguagem, ainda não sabe se faz sentido. Manda esse vídeo para essa pessoa que eu tenho certeza que vai ajudar. Deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!